Meus queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, onde nós chegamos hoje à nossa 15ª mensagem, no capítulo 5 que estamos agora, e hoje veremos os versículos 19 até o versículo 21. Gálatas 5, de 19 até 21. Durante essas 15 mensagens, Paulo tem comprovado a tese que propomos desde a primeira. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã, justificada pela fé. Esta é a síntese, o resumo da mensagem que Paulo tinha como objetivo quando escreveu para esta igreja, ou igrejas, da região da Galácia. Região hoje, da onde fica a Turquia, parte da Turquia, aonde falsos mestres haviam se introduzido, haviam se infiltrado e estavam corrompendo a mensagem que os gálatas haviam recebido da parte do próprio apóstolo Paulo. Então Paulo, passo a passo, destruiu o argumento dos falsos profetas e agora voltou a reafirmar e a reforçar aquilo que já havia ensinado aos Gálatas. E hoje nós vamos, portanto, ler apenas 3 versículos, 19 até 21. Quero convidar a igreja a lermos a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Na mensagem de hoje, meus amados, nesses apenas 3 versículos, Paulo vai nos ensinar mais um pedaço, mais uma verdade de todas essas que ele vem nos ensinando. Daria um exercício interessante, colecionar as 15 grandes ideias que vimos até hoje, e hoje a 15ª é a seguinte: a vida na carne irá nos igualar aos que estão na condenação. A vida na carne irá nos igualar aos que estão na condenação. Acho que faltou um Rzinho bem ali, desculpe. Comi, estava com fome. Na minha anotação está aqui. A vida na carne irá nos igualar aos que estão na condenação. Onde nós estamos, irmãos? Na carta ou no raciocínio de Paulo? Depois de falar sobre o conflito, até semana passada tratamos disso, existente em cada cristão, entre o espírito e a carne, entre a obra de Deus, o Espírito Santo na vida dele e a natureza pecaminosa. Agora, Paulo irá ilustrar esse conflito em 2 listas, em 2 relações, as quais serão o subproduto do espírito ou da carne, dessas 2 influências. Sendo que, primeiro, ele vai tratar do subproduto da carne, as suas obras, e depois ele vai tratar do subproduto do espírito, o fruto do espírito. E hoje, meus irmãos, infelizmente, nós precisamos ficar em apenas uma das metades e precisamos falar de coisas desagradáveis. Não daria para nós tratarmos todo o texto e incluirmos o fruto do Espírito com detalhes se nós lêssemos tudo isso. E aí, então, sim, querendo Deus, semana que vem, nós trataremos da 2ª lista, o fruto do Espírito. E hoje, nós vamos falar, meus amados, portanto, daquilo que acontece quando a carne tem proeminência na vida de qualquer indivíduo, cristão ou não, e como ela vai combater e conflitar com aquilo que Deus deseja de fato de nós. Mas principalmente, nós vamos ver como que ceder aos apelos da carne, ceder à oferta da carne, danifica a nossa vida espiritual no sentido de que nós começamos a parecer, a nos igualar com aqueles que não conhecem ainda o Senhor. Essas áreas que nós vimos aqui, irmãos, não foram imaginadas ou arbitrariamente listadas por Paulo. E também a lista que nós vamos ver hoje, ela não é exaustiva, ou seja, ela não é completa.
ela não inclui tudo aquilo que a carne pode fazer. Por exemplo, nós vemos que o próprio Senhor Jesus, em Marcos 7, 20 a 23, nos deu também uma lista semelhante, demonstrando que não é uma lista exaustiva. Há outras coisas que poderiam estar aqui e que Paulo não colocou, e há outras coisas que o próprio Senhor Jesus poderia ter usado e ele não usou. O texto de Marcos 7, 20 a 23 diz o seguinte: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e tornam o homem impuro. Qual é o contexto aqui, meus irmãos? Alguns religiosos judeus estavam implicando com Jesus e com os discípulos porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Quando nós pregamos em Marcos, vídeo que está à disposição lá no canal, nós explicamos que o problema não era higiene. Você lava as mãos antes de comer, eu creio. A questão era cerimonial, porque na lei judaica, na lei mosaica, antes de participar do alimento, você tinha que se lavar, depois orar, e então você comia. É claro que lavar-se é uma ótima prática, mas eu creio, meus irmãos, que Jesus, vendo que seus discípulos não estavam fazendo, nós estamos no primeiro século, né? Orientações sobre energia, micróbios, bactérias, não estavam na preocupação das pessoas. Então ele deixa isso acontecer para provocar exatamente aquela situação, e aí ele diz, não, comer com a mão sem lavar não torna o homem impuro, cerimonialmente. Ninguém está falando de saúde pública aqui. O que torna o homem impuro? Aí ele dá essa lista que nós acabamos de ler. Já está no coração do homem a maldade. Ele estava dizendo para os religiosos, vocês estão preocupados com a coisa errada. Vocês estão preocupados com o exterior, mas o interior de vocês está contaminado de pecado. O apóstolo Paulo irá fazer também outra lista semelhante a essa, quando ele escreve para Timóteo em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo diz, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Por que Paulo fala para Timóteo se afastar? Porque os últimos tempos, os últimos dias, foram inaugurados com a morte e a ressurreição de Cristo. Nós já estamos vivendo isso há praticamente 21 séculos. Ou seja, essa lista, meus irmãos, que nós estamos vendo retratados aqui, não era para os dias de Paulo apenas, e nem era para um futuro que há de vir. Isso está no nosso meio. Quantas dessas coisas que eu relacionei aqui, você não diz assim, olha, o retrato da sociedade de hoje? Quantas das coisas que eu relacionei aqui você não vê no seu dia a dia? Sabe uma coisa que me chamou a atenção aqui na lista de Paulo, de Timóteo? Desobedientes aos pais. Lembra quando você era pequenininho, você que é da minha geração? Lembra daquela época em que o pai olhava e você, opa, sujou, só olhava. Quantas vezes você já esteve nos dias de hoje num supermercado, no comércio, e tem aquele menino, eu quero isso, e fazendo aquela coisa toda, e se jogando no chão. Dá vontade de você mesmo pegar um chinelo e dar-lhe umas palmadas. Eu não estou falando só de criança, não. O número de patricídios e matricídios tem multiplicado a cada ano. Você sabe o que é isso? Filhos matando as mães e os pais. A lista que nós vamos ver hoje, irmãos, é extremamente relevante. Porque é um retrato contrário do que a obra do Espírito deve fazer na nossa vida. E mesmo que eu mencione aqui coisas tão graves como essa, de chegar até um homicídio, você percebeu nas listas que nós temos coisas muito mais simples, como, por exemplo, arrogância.
avareza, presunção, ingratidão. Mas essa é da lista de Timóteo. Na lista que nós temos hoje, meus irmãos, ela vai ser mais sucinta. E nós vamos ver como que um pequeno texto tenha muito a nos ensinar sobre como a nossa vida em Cristo não deve ser. Como a nossa vida debaixo da influência e da obra do Espírito Santo não deve acontecer. Em primeiro lugar, na noite de hoje, meus irmãos, nós vamos aprender que as obras da carne, elas não são algo que nós devemos... Será que é isso mesmo? Não, elas são evidentes. As obras da carne são claras. O texto diz que essas obras são manifestas. Nosso primeiro ponto sai apenas da primeira frase. Ora, as obras da carne são manifestas. Não é algo que você precisa fazer uma pesquisa ou um curso de sociologia, teologia, psicologia, filosofia. Está estancado, está claro diante de nós, na sociedade, nas pessoas ao nosso redor e, infelizmente, dentro do nosso coração, da nossa vida também. Portanto, não estamos falando de algo desconhecido. Não estamos falando de algo raro. Não estamos falando, até mesmo, não estamos falando da exceção. Muitas vezes é a regra que nós temos visto ao nosso redor. Não estamos falando de algo que acontece, irmãos, apenas em outras pessoas. Muitas vezes elas são coisas que acontecem em nós mesmos. Nós não estamos falando nem de algo que a sociedade não pode ela mesma observar. Muitas vezes, quando as obras da carne se manifestam, até mesmo os ímpios se surpreendem. Eles podem até não concordar que seja pecado. Às vezes vão chamar de um problema social. Às vezes vão chamar, isso está crescendo cada vez mais, de um problema psicológico ou psiquiátrico. No seu livro A Sociedade Sem Pecado, que eu recomendo, John MacArthur começa a avaliar esse fenômeno em que cada vez mais pecado está sendo chamado de doença. Pecado está sendo chamado de desvio psiquiátrico, em lugar de ser tratado como aquilo que realmente é. E a palavra que Paulo usa aqui, meus irmãos, dizendo que as obras são manifestadas, é destacada por Paulo. Como é que Paulo faz isso? Porque no grego, você pode rearranjar as palavras e escrever em ordens diferentes que nós podemos escrever em português. Em português, geralmente, você coloca sujeito, verbo, predicado. Em grego, não. Você pode mudar a ordem das palavras para dar uma ênfase. Então, Paulo escreveu essa frase da seguinte maneira: manifestadas, assim são as obras da carne. Paulo dá um destaque para mostrar que aquilo que estava acontecendo na Galácia não era raro. E não era algo que eles não sabiam que estava acontecendo. Lembra que alguns versículos acima, Paulo diz, olha, vivendo assim na carne, cuidado, que vocês vão acabar mordendo uns aos outros e se destruindo mutuamente. Lembra disso? Exatamente, porque as obras da carne estavam sendo manifestadas no meio deles. Quando isso, meus irmãos, é uma realidade bíblica, nós temos que olhar para a nossa vida e nos questionar, será que realmente eu tenho percebido que é evidente, que é claro e que é conhecido o pecado ao meu redor? Porque é muito comum nós perdermos de perspectiva o errado, mesmo conhecendo o certo. Quer ver um exemplo? Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo faz uma reprimenda fortíssima para com aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja tinha ciência de um pecado que acontecia entre seus membros. Não era algo escondido. Não era algo privado. Era algo público. Você lembra o que estava acontecendo lá? Um jovem da igreja, um jovem adulto da igreja, estava tendo relações com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. O que Paulo fala sobre isso? Ouve-se de algo entre vocês que nem entre os ímpios se ouve. Até a sociedade dizia, rapaz, o que está acontecendo no meio desse povo aí? Até a sociedade se surpreendia com o que estava acontecendo. Mas a igreja, com a sua consciência cauterizada, não conseguia perceber ou reagir de forma apropriada com o pecado que estava ali diante deles. Meus irmãos, o pecado não é algo que eu deva brincar. O pecado não é algo que eu devo flertar.
De vez em quando nós encontramos algumas notícias de que um criador, um tratador, um domador de um animal selvagem foi atacado por aquele animal. Já viu essas notícias? Há uns 6 ou 7 anos atrás, em Las Vegas, nos Estados Unidos, em uma daquelas casas de shows que tem muitas naquela cidade, uma cidade praticamente que vive do show, do entretenimento, um leão atacou o seu cuidador de anos. Pegou desde pequenininho, de filhote, de gatinho, e o deixou entre a vida e a morte na UTI de um hospital. Por quê? Porque é um animal selvagem. Você não tem como extrair a natureza daquele animal. Ah, pastor, mas eu já vi muitos casos de gente que vive no meio dos leões, que vive com urso, que vive com sei lá o quê. Mas essa é uma exceção que se pode esperar que vai ser rompida pela regra em que a natureza daquele animal vai se manifestar. Meus irmãos, nós não podemos desprezar a realidade do pecado. Paulo diz, ele está manifestado diante de nós. Até o último dia das nossas vidas e até o último dia da história da humanidade, essa vai ser a doença mais grave que existe entre nós. A doença que um remédio não resolve. A doença que um tratamento, a fisioterapia não adianta. A doença que infelizmente traz peso sobre as nossas vidas e muitas vezes destrói relacionamentos, destrói casamentos, destrói famílias, destrói igrejas e principalmente destrói a nossa comunhão com o nosso Deus. É o pecado não confessado. O principal elemento de destruição do relacionamento amplo e aberto que eu tenho com o meu Deus. Não adianta pregar, cantar, servir, trabalhar, nada disso, se eu tenho abrigado pecado no meu coração. Se as obras são manifestas, irmãos, o que nós devemos fazer diante dessa realidade? Se elas são assim evidentes, eu pergunto, será que as pessoas com as quais eu convivo têm percebido as obras da carne na minha vida, mesmo sem conhecer o texto bíblico? Se o pecado é algo que eu posso até disfarçar, maquiar, mas no fundo ele está lá e muitas vezes ele vai se revelar. Será que as pessoas com as quais eu trabalho, em lugar da santidade de Deus, têm percebido que eu sou uma pessoa, e nós vamos ver a lista daqui a pouco, mas podemos emprestar da outra, avarenta, caluniadora, arrogante, insensato? Será que eu sou uma pessoa iracunda, sem domínio próprio, cruel, precipitado, soberbo? Eu quero sempre destacar, querido, que eu e você vamos errar. Isso é tão certo como o dia de amanhã. Mas mesmo, meus amados, aquele que pertence a Deus, até mesmo no erro, ele glorifica a Deus. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um colega, pastor, que havia gravado um vídeo anteriormente onde ele foi precipitado. É onde ele falou algumas coisas, não tinha todas as informações, e falou algumas coisas que caíram mal. E aí, passado algum tempo, quando ele entendeu o que havia feito, ele gravou agora esse vídeo que eu assisti. Não assisti o primeiro, que assisti, passou na minha tela, e eu vi ele, e eu vi pedindo perdão. Gravou um vídeo público, agora gravou outro vídeo público. Estava ali se consertando com aqueles a quem ele tinha prejudicado. Ou seja, até mesmo o verdadeiro cristão, quando tem o pecado manifestado na sua vida, ele se arrepende, ele pede perdão a quem for, ele traz restauração. Mas e quando isso não acontece? Será que as pessoas me identificam com comportamentos pecaminosos? Será que o ambiente de trabalho é um lugar onde eu não posso nem pregar o evangelho? Nós falamos isso hoje de manhã. Eu não posso pregar o evangelho porque o meu testemunho macula a minha pregação. O meu testemunho mancha a minha pregação. Ou eu posso pregar porque as pessoas reconhecem em mim o contrário das obras da carne. Uma outra pergunta, eu tenho percebido algo tão claro e evidente em minha vida, caso ele esteja lá? Ou por acaso eu tenho também uma mente cauterizada? Uma mente que não percebe o pecado na sua vida? É por isso, meus amados, que
eu não sei você, mas eu preciso desesperadamente daquilo que Pedro fala do lavar santificador da palavra. Eu preciso da palavra e do Espírito trazendo discernimento para que eu entenda o que está acontecendo com a minha vida. Para que eu tenha discernimento e a visão aberta daquilo que está acontecendo na minha caminhada com Deus. E diante dessas obras evidentes, Paulo então começa, de fato, a listá-las, como nós falamos, a relacioná-las. E a segunda coisa que nós vamos aprender, irmãos, nesse texto, é que as obras da carne são familiares. Elas não são em absoluto coisas que só uma pessoa muito ruim cometeria. Elas são algo que podem acontecer na minha e na sua vida e muito provavelmente algumas delas já aconteceram ou até podem estar acontecendo. As obras da carne, infelizmente, não são coisas, não, isso aqui só Hitler faria. Não. Só um bandidão, só o vilão do filme faria. Infelizmente, não. Quanto mais, amados, nós negarmos a realidade e a possibilidade de eu cair exatamente nessas coisas, mais eu danifico a minha resistência. O que nós ouvimos hoje do apóstolo Paulo de manhã? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ter uma atitude arrogante dizendo assim, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, passei. Não é uma estratégia muito sábia. Não é uma estratégia muito produtiva. É melhor olharmos, irmãos, para tudo isso aqui como áreas onde necessitamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A lista de Paulo não contém nada que não seja, portanto, conhecido ou praticado por um, dois ou todos nós. E ele vai fazer isso em 3 categorias, de onde nós podemos separar a lista que ele nos traz hoje. Vamos começar? Como eu falei, irmãos, hoje é dia de falar de coisas nada agradáveis. A primeira coisa, meus irmãos, ou a primeira categoria que Paulo coloca na sua lista é dos pecados sensuais. E começando a nossa lista no versículo 19, na parte B, a primeira coisa que ele menciona é a imoralidade sexual. Na versão revista e atualizada, você tem a palavra prostituição. Eu não gosto muito da palavra prostituição porque modernamente ela é identificada apenas com aquele que vende serviço sexual por dinheiro. E não é o caso do significado dessa palavra aqui. Então, imoralidade sexual traduz melhor, porque a palavra usada por Paulo aqui é a palavra porneia, da onde vem a palavra em português, ou palavras em português derivadas, pornografia e etc. Qual é o significado original dessa palavra? Significa todo e qualquer forma de relacionamento sexual ilícito. Porneia significa todo e qualquer relacionamento sexual ilícito. Já aqui, meus irmãos, nós temos um problema. Já aqui o cristão entra em choque com o mundo moderno. Por quê? Porque uma vez que a Bíblia vai determinar, uma vez que a Bíblia determine para nós o que é lícito e o que é ilícito, o mundo vai dizer, discordo. Espera aí. A Bíblia vai colocar para nós o padrão de Deus e esse padrão nunca vai combinar com o padrão do mundo. Então, se por acaso eu estivesse falando com um auditório completamente misto, com uma variedade grande de pessoas com todo tipo de pensamento, e eu dissesse, porneia é um relacionamento sexual lícito. O homossexual ia ter uma opinião, a lésbica outra, o adúltero outra, o fornicador outra, e o que não faz nada disso teria mais uma. Mas nós devemos, irmãos, deixar todas essas opiniões pessoais de lado e ir para a palavra de Deus. Na palavra de Deus, só há um relacionamento sexual lícito. E Deus chamou a ele de casamento. Nenhum outro. Significam 2 pessoas de sexos opostos, debaixo da aliança do casamento. Fora disso, não há nada que seja lícito. E nós vamos sempre, irmãos, ser confrontados ou confrontar o mundo que tem empurrado a linha da licitude cada vez mais para se adequar às suas paixões.
Inclusive, é da sociedade a frase que diz o quê? Aquilo que te faz feliz não pode ser errado. Certo? Não, errado. Na verdade, essa frase poderia muito bem ser assinada assim: aquilo que te faz feliz não pode ser errado. Assinado Satanás. Tá bom. Porque veio da cabeça dele uma frase dessa. Irmãos, a nossa sociedade tem entrado tanto na igreja que eu já vi nas redes sociais o camarada que largou a esposa, tá com a amante e põe nas redes sociais: Deus nos uniu. Que Deus? O Deus deste século? Concordo plenamente. Você sabe quem é o Deus deste século, né? Porque o Deus eterno, 3 vezes santo, esse não foi, não. Tenho certeza absoluta. Então você vê, meus irmãos, os padrões precisam ser reafirmados dentro da família da fé, dentro da igreja do Senhor. Pastor, o mundo vai nos chamar de conservadores. Pois é, mas o mundo precisa de conservadores, senão apodrece. Não é essa a função do que conserva? É impedir que tudo vá para o ralo, que tudo apodreça. E cada vez mais, meus irmãos, nós vemos uma sociedade que, especialmente, a coisa piorou desde a década de 60 com a chamada revolução sexual. Nós poderíamos chamar de involução sexual, onde liberdades que não eram possíveis foram autorizadas e conquistadas, e aí nós estamos do jeito que nós estamos. Jovens, irmãos adultos, casados, a igreja do Senhor não está imune aos pecados sexuais, porém, ela não pode ser tolerante com eles. A igreja do Senhor não está imune às tentações sexuais, homens, mulheres, jovens e adolescentes. Mas cabe a mim e a você sermos francos conosco, com Deus e com o nosso próximo, se até necessário. Conversarmos com alguém, se necessário, e colocarmos as lutas que estamos enfrentando. Alguns dias atrás eu reuni com um jovem. Ele está dormindo com a sua namorada. E eu falei para ele: você deseja realmente vencer isso daí? E eu falei sobre ele, a necessidade de vida com Deus. Tem como? Se não estiver bem aqui, meu amado, aqui, ó, vai tudo pro ralo. Falei sobre a necessidade de vida com Deus. E depois eu falei para ele sobre a necessidade de tomar atitudes práticas. Orar, buscar a Deus, a palavra fundamental. Mas achar que Deus vai fazer algum tipo de mágica depois de você estacionado num lugar escuro com a sua namorada, por favor, né? O que eu falei para ele? Senta na varanda da casa da sua namorada para conversar. Porque se ela é seu namorado, você não tem segredo nenhum que você não possa conversar na frente de todo mundo. Quantas vezes, meus irmãos, nós caímos ou pessoas caem em pecado simplesmente porque nós nos achamos fortes demais. Comigo não vai acontecer. Aconteceu com fulano, Beltrano, Ciclano, mas comigo, não. E aí nós caímos no pecado da outra lista de Paulo, a arrogância. Em achar que por algum motivo nós não cairemos no mesmo problema. Eu tenho até um texto que eu posso colocar depois para toda a igreja, onde foi a conversa com um jovem lá na África, me pediu opinião, que também estava caindo em imoralidade sexual, fornicação com a sua namorada. E eu disse a mesma coisa. Chegou na porta da casa dela, ela está sozinha, o pai e a mãe não está. Deus lhe abençoe, paz do Senhor, vai embora para casa. Você pode fornicar tanto no pensamento, mas na prática não vai, porque estão em CEPs diferentes. Você vê, meus irmãos, porque como muitas vezes a pessoa diz: pastor, a gente estava bem, eu não sei como a gente caiu. Sabe sim. Pois é, pastor, estava bem no meu casamento, mas é aquela secretária. Não, você sabe exatamente o que aconteceu. Você sabe quais foram os caminhos, os atalhos e as portas que você abriu que não deveriam ser abertas. Mas o texto ainda tem 2 itens nesta categoria. Próximo item, impureza. Este é um termo mais amplo e abrangente que significa impureza moral em pensamentos, palavras e ações. Ih, agora pegou. Não é apenas aquilo que eu na prática faço, mas aquilo também que eu acalento no meu coração e na minha mente.
Aliás, meus irmãos, Jesus já havia feito isso quando ele disse que o mandamento lá do Antigo Testamento, não adulterarás, foi ampliado por ele para quando eu, você, nós, olhamos para um outro ser humano com intenção lasciva. Não precisa fazer nada. Não trocou uma palavra. Agora você quer ver só, meus irmãos, com toda a sinceridade, a probabilidade que 99% de nós sejamos adúlteros nesse quesito de Jesus é real. Ah, pastor, fale por si. Eu, santão. É real. Uma vez uma mulher, há muitos anos atrás, contou para um pastor, colega meu, como que ela colecionava essas revistas. Sabrina, sei lá o quê. Essas revistas de contos amorosos. Mas são contos amorosos extremamente detalhados. E como que ela ficava em devaneios, em sonhos acordados durante o dia, sonhando com homens inexistentes, que tirava das páginas das revistas, sei lá qual é o nome da desgraça aí, enfim. É 50 tons de cinza diluído em outras historinhas. Você vê, meus irmãos, como nós somos suscetíveis a essas coisas, mas por nossa escolha. Porque buscamos isso para alimentar, infelizmente, a nossa mente, o nosso coração de impureza. Último item, libertinagem. Na versão revista atualizada, você traz lascívia. Aponta para uma apresentação e aceitação aberta e desprovida de vergonha da impureza sexual. Isso é um retrato da nossa sociedade. A nossa sociedade, meus irmãos, está tão de cabeça para baixo, que alguns meses atrás, anos na verdade, eu vi um vídeo onde as pessoas criticavam a mulher porque estava amamentando na praça da alimentação. O nome já diz, né? Praça da alimentação, ela estava amamentando. A criança não gostava do Bob's, né, do Burger King, então ele estava amamentando na praça. Que absurdo! Enquanto que você pegar um vídeo de um desfile de carnaval, são os valores, meus irmãos, que a lascívia traz na nossa sociedade, onde é um absurdo. Eu não estou recomendando que qualquer mulher coloque o seio de fora e saia. Você tem meios, pode colocar uma fralda grande, pode colocar um pano apropriado para isso, para preservar a sua privacidade. Não por causa das pessoas, a sua privacidade. Mas veja bem, vemos e convenhamos, em termos humanos, é uma coisa linda a amamentação. Mas é uma vergonha para a sociedade, é uma ofensa para a sociedade. Mas a celebridade desfilar com um palmo de pano num carro alegórico de escola de samba, aí tudo bem, é cultura. Só que não. Essa libertinagem, essa lascívia, meus irmãos, que está ampla na nossa sociedade, e que se eu e você não tomarmos cuidado, invade o seu gosto por roupas. Invade a maneira como você se veste, como você se comporta. Porque isso começa, meus irmãos, a ser, infiltrado na nossa casa através da cultura popular. Há muito tempo nós não temos crise moral. No Brasil, nós temos projeto. Entendeu a diferença? Não é uma crise moral que nós estamos passando, é um projeto de imoralidade. É diferente, é programado, é pensado. Durante muitos anos, eu não sei nem se acabou, se deixou de acabar, porque eu não assisto há sei lá quanto tempo. Nos domingos à tarde era uma disputa entre o Faustão e o Gugu para saber quem era mais ou tinha um programa com quadro mais imoral, mais sensual, mais explícito. Os programas de quando eu era criança, humorísticos, que eram bobinhos, de brincadeira, perderam o lugar, porque agora vieram os programas que acentuavam a sensualidade. Essa abertura, essa aceitação ampla de tudo. São algumas das amostras dos pecados sensuais que Paulo coloca no nosso texto. Segunda categoria, os pecados religiosos ou pecados místicos, se você quiser. Primeiro ele fala da idolatria.
Agora, meus irmãos, em um entendimento básico, idolatria nada mais é do que a adoração a imagens ou a deuses representados em imagens. Idolatria. Isso está listado, inclusive, logo depois dos pecados sensuais, porque o culto pagão greco-romano era cheio de idolatria e sensualidade. Você tinha os prostitutos cultuais. E eles, prostitutos cultuais, você ia lá para prestar culto, para adorar a Deus, e ali, infelizmente, a pessoa tinha todas aquelas relações com os supostos sacerdotes. Agora, além desse sentido claro, em que alguém coloca ali, né, um ídolo, e acende um incenso, acende uma vela, sei lá, coloca um dinheiro, presta um culto, porque talvez você esteja pensando assim, então estou livre. Quando eu me converti, pastor, eu chamei o irmão lá da igreja, chamei o meu pastor, e a gente pegou, eu tinha lá um ídolo, né, um Santo Antônio, porque eu queria desencalhar, eu tinha o São José Tadeu, porque eu tinha uma causa, né, para alcançar, ou sei lá o que eu tinha, e tal. Eu quebrei tudo, eu joguei fora, né? Então preste atenção, tem uma outra dimensão pior. Tem uma outra dimensão, meus irmãos, onde eu tenho que concordar com a famosa citação de João Calvino. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isto é, podemos nos livrar das imagens das nossas antigas e falsas religiões, mas é outra coisa totalmente diferente nos livrarmos dos novos ídolos que criamos em nossos corações. Emprego, estabilidade financeira, marido, esposa, filhos, família, ministério, igreja. Todas coisas boas que Deus nos dá para nos abençoar. E nós estragamos tudo, transformando em um ídolo. Pastor, como é que eu sei se isso se transformou em um ídolo? Não é fácil. Muitas vezes você não vai perceber à primeira vista. Mas comece a olhar, por exemplo, o seu calendário. Comece a olhar a sua agenda. A quem você dedica mais tempo proporcionalmente ou em termos de prioridade? A quem você dedica mais das suas energias? A quem você dedica mais de todos os seus recursos que você pode ter, tempo, dinheiro, energia, disposição? Quer ver outra coisa que você pode usar para detectar? Pense em algum momento da sua vida quando aquilo ou aquela pessoa foi ameaçado de ser retirado da sua vida. Será que você não entrou em parafuso? Será que você não entrou em desespero? Será que a perspectiva de não ter aquilo ou aquele ou aquela na sua vida já aparentava para você um buraco? Isso demonstra, meus irmãos, que há algo preenchendo a sua vida que não é apenas o próprio Deus. E isso é, sem dúvida nenhuma, idolatria. Mas não é só isso que Paulo fala sobre os pecados religiosos ou místicos. Ele fala também de feitiçaria. Quando a gente fala de feitiçaria, seu imaginário vai no Mágico de Oz. Ou você pensa em algum seriado que você viu na Netflix. A palavra feitiçaria aqui é a palavra farmakeia, da onde vem a nossa palavra farmácia. A feitiçaria que Paulo menciona aqui, meus irmãos, tinha a ver com o hábito da religião pagã greco-romana de misturar o culto com o uso de drogas e com o uso de poções, com o objetivo de induzir o transe, de induzir a desassociação da realidade. O que fala muito da nossa sociedade de hoje. É incrível como... Eu gosto muito de séries, gosto muito de assistir, mas a pessoa chega em casa, chega com alguém... O que ela pergunta? Você quer um drink? Parece que eles não têm nada para fazer com as mãos e tem que ficar segurando um copo, bebendo alguma coisa. Já reparou? Eu tenho certeza que eles nem bebem de verdade, senão ninguém aguentaria atuar. Eles não estariam constantemente alcoolizados. Porque você tem que fazer vários takes, várias cenas, né? É o tempo todo. A bebida, o álcool, as drogas são uma ameaça real. Agora, o que acontece, meus irmãos, é que a palavra de Deus diz que, de alguma forma, isso vai se misturar com a religiosidade humana. Olha só, em Apocalipse capítulo 9, versículo 21, texto que fala da tribulação depois do arrebatamento, João diz o seguinte:
também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, farmaqueia, é a palavra usada aqui, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Ou seja, um grande misticismo religioso, movido por drogas, vai se levantar nos últimos dias. Não sei se nós já estamos vendo isso em algum lugar, mas é a realidade do que vai acontecer. Então já foram duas. Terceira categoria, essa é a mais extensa. Essa é para pegar aqueles que acham que escaparam, eu acho que não, das duas anteriores. São os pecados sociais. O que é um pecado social? São um pecado de relacionamento. Nosso texto começa com ódio. Na versão revista atualizada, inimizades. Em grego, irmãos, a palavra aqui está no plural, porque ele aponta para conflitos e ódio entre partes, entre grupos. Ou seja, não é aquele ódio porque o seu carro deu prego no meio do trânsito, não é aquele ódio porque o seu computador travou, não é ódio apenas de uma situação, mas é o ódio contra algum outro grupo. Tem a ver com conflito entre pessoas, e isso sendo alimentado cada vez mais. E quando esse ódio continua progredindo, ele leva à próxima palavra na lista de Paulo, discórdia. Na versão revista atualizada, porfias. O que são as discórdias ou porfias? Esse aqui é exatamente o resultado do ódio ou das inimizades que nós vimos anteriormente. É quando eu discuto, não em busca da verdade, mas defendendo a minha verdade. Alguns anos atrás, um programa de televisão americano fez uma sacada com a palavra guerra em inglês. A palavra guerra em inglês se pronuncia war, W-A-R. E aquela, no programa, era a primeira guerra da humanidade, ou a primeira guerra do planeta. E um lado estava em conflito com o outro, ninguém usava a palavra guerra. Todo mundo segurava um cartaz que dizia, We are right. Tradução? Nós estamos certos. O que significa, aliás, o que forma as três primeiras letras? Guerra. Achei tremenda sacada. Um lado dizia, nós estamos certos. O outro lado dizia a mesma coisa. E aí alguém dizia, o que é war? Ah, nós estamos certos. É verdade. É isso que causa, meus irmãos, os conflitos entre um lado e outro. É a absoluta certeza que a minha verdade é mais importante que a verdade do outro ou dos outros. Não é um debate, não é uma disputa para que a verdade vença, mas para que a minha verdade, não importa o que eu preciso de manipular da realidade, que ela prevaleça. Isso raramente dá certo e geralmente acaba escalando mais ainda o conflito. O texto continua, meus irmãos, e Paulo fala agora de ciúmes. Ciúmes traduz o desejo egoísta de atenção, amor e de ser o centro do relacionamento das pessoas. Veja bem, é claro que se alguém está tirando a atenção e o relacionamento de quem deve, o cônjuge, por exemplo, e colocando em outra pessoa, isto é errado. O que nós precisamos compreender é que a atitude do outro não justifica o meu ciúme. Porque o ciúme é uma atitude de possessão. É uma atitude egoísta, em que eu desejo ser o centro, o único centro do relacionamento e da atenção da outra pessoa. Até porque muitas vezes isso acontece em situações que não tem nada a ver com traição, com adultério ou com cônjuge. É um filho que tem ciúme do irmão, achando que a mãe ou o pai dá mais atenção a ele ou a ela. Aí você pergunta a esse que está com ciúmes, e se fosse ao contrário, você estaria incomodado? Claro que não, eu seria o centro. Está resolvido o problema de ciúmes. É por isso que ele é pecaminoso, irmãos, porque o objetivo, veja bem, não é equidade de tratamento. Eu estou sendo tratado menos, estou com ciúmes, e aí de repente eu reclamo, ou eu arquiteto alguma coisa para o meu irmão sair mal na fita, e de repente, com o passar do tempo, a balança inverte. E agora eu sou o filhinho preferido. Acabou o problema. Eu não estou incomodado com isso. Porque a minha motivação desde o começo foi pecaminosa. Eu queria ser o centro. Eu queria mais atenção. Eu.
E isso, Paulo fala para nós. O ciúme é manifestação da obra da carne. O texto continua. Ira significa manifestações externas, ou mesmo internas, de raiva. E essas manifestações ocorrem principalmente quando não consigo controlar as circunstâncias. Por exemplo, quando estou com ciúmes. A ira, meus irmãos, é um desesperado grito de controle. As coisas saíram do meu controle, por isso eu fico com raiva, por isso eu fico irado. As coisas não estão indo como eu gostaria que fosse. Isso traz ira ao meu coração. Você deve estar torcendo para acabar a lista, né? Egoísmo. Na versão revista atualizada, a tradução foi para o lado de discórdias. Eu pessoalmente não creio que a tradução da revista atualizada esteja apropriada, usando a palavra discórdias. Não captou realmente o sentido correto da palavra. E até mesmo a tradução da NVI, meus irmãos, ficou quase lá. O sentido melhor da palavra não é apenas egoísmo, mas ambição egoísta. Sabe por quê? Foi assim que foi traduzido em Filipenses 2:3, que nós vimos com a revista da EBD algumas semanas atrás. O que diz Filipenses 2:3? Nada façam por ambição egoísta. Mesma palavra que está sendo usada nas obras da carne. Nada façam por ambição egoísta. Nada façam por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Isto é, esta é uma atitude de autoengrandecimento que se manifesta em agirmos para ter destaque, geralmente às custas dos outros. Em lugar de manter os outros ou desejar que os outros sejam superiores a nós, nós queremos ter a primazia, queremos ter o destaque e manifestamos esta ambição egoísta. Nosso texto no versículo 20 vai terminar com dissensões e facções. Vou tratar os dois juntos, irmãos, porque são termos que estão coligados, interligados. A primeira palavra fala sobre causar divisões ao adotar posições que não são aquelas aceitas por todos, ou seja, há uma harmonia no grupo. Mas alguém entra com dissensões, o termo já diz, trazendo a discórdia, para emprestar outro termo, trazendo o disse-me-disse, trazendo aquilo que não é o aceito pelo grupo e acaba pegando aqueles de mente mais fraca e criando essa dissensão dentro daquele grupo. Isso é algo, meus irmãos, que a segunda palavra contribui muito. A segunda palavra traduzida por facção é a mesma palavra da onde vem heresia em português. Por quê? O que é a heresia? É o abandono da ortodoxia, é o abandono do ensino correto. Quantas vezes, meus irmãos, igrejas são invadidas por esta obra da carne quando alguém começa a semear, não é, falsas doutrinas, como aconteceu com os Gálatas. Paulo está quase piscando para eles, olha o que aconteceu com vocês. Vocês estão pegando a referência, Gálatas? Vocês estão entendendo o que é isso aqui que aconteceu com vocês? Pessoas entraram dissimuladamente, como Judas diria mais à frente, entraram e plantaram dissensões e facções com falsos ensinos. Meus irmãos, nós vimos isso também na EBD sobre a unidade da igreja. A unidade doutrinária é importantíssima. Por isso que eu insisto, venha à EBD, participe do grupo de vida, participe daquilo que a nossa igreja tem aprendido. Por quê? Quando entra um lobo no meio das ovelhas, ovelha pode ser ovelha, mas não precisa ser burra. Né? São animais diferentes. Mesmo a ovelha pode detectar, isso aí é lobo. E um monte de ovelha juntos, irmãos, eu acredito que pode botar o lobo para correr. Quando ele entra para plantar o quê? Dissensões e facções, coisa que os Gálatas não conseguiram fazer. Versículo 21. Inveja. Um sentimento e desejo maligno de possuir aquilo que é do outro. Aquilo que não é meu, que Deus não planejou para mim. E esse sentimento, esse desejo está ligado à falta de contentamento e ao materialismo. Eu preciso disso para ser feliz. E, meus irmãos, quando nós congregamos numa igreja,
heterogênea, com diversas faixas, né, sociais, salariais, culturais, etc., sempre vai haver diferenças entre nós. Sempre vai haver pessoas que ganham mais, outros que ganham menos. Sempre vai haver pessoas que estão numa situação X e outra em situação Y. Agora, quando nós começamos a desejar aquilo que é a vida do meu irmão, ou mesmo a vida de qualquer outra pessoa, eu demonstro quem é, vamos voltar lá em cima? O ídolo do meu coração. Por tabela, a inveja vai bater na idolatria, porque eu não posso viver sem aquilo. Para fechar, meus irmãos, a nossa relação, a última categoria são dos pecados de intemperança. O que são pecados de intemperança? Os pecados de intemperança, meus irmãos, são a falta do controle próprio. A falta de conseguir regrar a minha vida diante de ofertas. Então deixa eu corrigir aqui, não são 3, são 4 categorias, eu me expressei mal. Pecados sensuais, pecados religiosos, pecados sociais, agora pecados de intemperança. E Paulo lista embriaguez, ou bebedices, e orgias, ou glutonarias. Isso significa que eu não consigo controlar o que eu bebo e o que eu como. Na sociedade greco-romana, irmãos, haviam festas onde as pessoas iam para beber até cair e comer até não aguentar mais. Aí você deve pensar, e aí eles iam para casa, pastor? Não, olha o que eles faziam. Eles tinham bacias de cobre, de prata, e depois de comer tudo que eles aguentavam, eles iam naquelas bacias, enfiavam o dedo na garganta, vomitavam e voltavam para comer. Engraçado que a cultura Yanomami tem a mesma prática, quando tem a festa da colheita. Isso tudo, obviamente, também envolvia libertinagem, lascívia e tudo mais. Mas o ponto aqui, meus irmãos, você deve estar pensando, então está tudo bem, porque eu não bebo e eu sou fitness, então está tudo ótimo. Sei que não é a realidade de uma boa parcela, mas, enfim. A gente brinca, meus irmãos, muitas vezes é a verdade. A gente não bebe, mas come. E pastor, o senhor já está sabotando o dia 1º de maio agora. Veja bem, meus irmãos, falando sério, é necessário de nossa parte temperança, equilíbrio. Quantas vezes, meus irmãos, nós reclamamos até do que temos para comer, ou do que os nossos recursos podem comprar, mas estou 10, 20, 30 quilos acima do peso. Aparentemente, essa comida horrível que você está conseguindo comer ou comprar, está surtindo efeito. O ponto aqui, meus irmãos, é o equilíbrio. Uma vida que não é controlada por outra coisa, no caso, a bebida ou a comida. Uma vida que não é controlada pelos meus desejos, pelos meus prazeres, pela minha carne. Perceba que muitas vezes eu mencionei isso hoje, falando sobre alguém que tinha largado a droga, realmente a droga, a cocaína, a heroína, etc., e tinha trocado por relacionamentos sem sentido. Cada noite saía com uma mulher, cada noite saía com outra mulher. Trocou um vício pelo outro. Sabe, meus irmãos, que essa falta de controle, de temperança, não significa que eu estou preenchendo, tentando preencher alguma coisa da minha vida com algo que eu não deveria? Que eu acredito que nem seja bebida no nosso meio, mas pode ser a outra alternativa. Agora, você deve estar sendo, ainda bem que a lista acabou, né? Olha a última palavra, meus irmãos. E coisas semelhantes. Paulo termina o nosso texto deixando claro que se você sentiu algum alívio por não reconhecer o seu pecado nessa lista, tal alívio é falso. A lista não é exaustiva, ela não é abrangente. Não temos aqui o que vimos nas outras, não temos mentira, não temos orgulho, vaidade, maledicência e tantos outros que nós poderíamos mencionar. Qual é a sua atitude, meu irmão, diante daquilo que Jesus levou na cruz por você? Qual é a sua atitude diante do pecado? Você tem nojo, você tem ojeriza do pecado que o seu Senhor carregou na cruz? Você trata realmente o pecado como pecado ou você é indulgente? Você é permissivo consigo mesmo? Para nós terminarmos nosso texto, irmãos, nós vamos agora na última parte do versículo 21,
lembrar que Paulo termina dizendo: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Hoje eu vou pedir um pouquinho da sua paciência. Havia muitos itens para tratar, eu não queria passar por nenhum. Nós estamos perto do nosso limite de hora, mas não vamos passar muito. O texto é importante, meus irmãos, porque muita gente tem entendido de forma errada esse texto. Muita gente tem entendido que o cristão verdadeiro, duas palavras que nem precisavam ser colocadas juntas, mas tudo bem, o cristão verdadeiro que comete qualquer desses pecados perde a sua salvação. E isso é algo totalmente lógico. Primeiro, porque a todo momento estamos pecando. E significaria, então, que a todo momento estaríamos perdendo a salvação. Então seria uma coisa meio estranha, né? Nasci de novo, não nasci de novo. Nasci de novo, eu ia ter que todo o tempo ficar perguntando: irmão, o irmão está salvo hoje? Hoje eu não estou não, pastor, hoje está braba a coisa. Rapaz, a doutrina da perda de salvação chega a ser realmente algo complicado de você encontrar qualquer tipo de lógica. Mas tem uma outra coisa importante. Segundo, porque esse pensamento tornaria a salvação dependente da minha perseverança e não dependente da obra de Cristo e da sua graça. Se nós somos salvos, irmãos, pela graça, isso não vem das obras para que ninguém se glorie, Efésios 2, 8 e 9, isso inclui a minha e a sua capacidade de perseverança. O livro da vida não está à disposição daquilo que você faz, mas daquilo que Cristo fez na cruz. E ponto final. Em outras palavras, o nosso texto não está dizendo que um cristão perde sua salvação se cair em um ou qualquer um dos pecados da carne, mas que uma pessoa, por outro lado, que vive continuamente em tal nível de corrupção moral, essa pessoa dá evidência de que nunca se tornou um filho de Deus, para começar a conversa. Paulo está tratando, meus irmãos, do comportamento habitual, ou seja, uma pessoa não é condenada ao inferno pelo que fez ou pelo que faz, mas por aquilo que ele é. Nós nascemos pecadores condenados, separados de Deus e debaixo da ira de Deus. Este é o testemunho da palavra. De forma semelhante, uma pessoa não herdará o céu por aquilo que fez ou por aquilo que faz, mas por confiar naquilo que Cristo fez na cruz, derramando o seu sangue. Então, qual é o significado, qual é a compreensão dessa frase? Aqueles, voltando um pouquinho mais, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Paulo não está falando sobre um ato pecaminoso, mas sim sobre um hábito pecaminoso. Vou repetir. Paulo não está falando sobre um ato estanque, circunstancial, pecaminoso, mas sim sobre um hábito pecaminoso. Para emprestar a expressão de João na sua primeira carta, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A vida no Espírito será sempre ameaçada, irmãos, pelas ofertas da carne, com as obras da carne. Mas aquele que já é um filho de Deus, aquele que já nasceu de novo, aquele que já passou da morte para a vida, das trevas para a luz, não cultivará um hábito pecaminoso. Não terá contentamento com o pecado. E sim, responderá à obra do Espírito Santo, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Terá a tristeza segundo Deus, como Paulo fala, que vem do verdadeiro arrependimento. Assim, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é uma comparação. Veja bem, ele está listando o comportamento habitual daquele que ainda não conhece a vida e o andar no Espírito. E está perguntando, como você pode se contentar em andar desta maneira? Você que foi alcançado e comprado por um alto preço, pelo preço do sangue do Filho de Deus. Como você pode andar como aquele que nunca experimentou a graça de Deus e nunca provou do Espírito de Deus? É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas e é isso que ele está dizendo para nós essa noite. Nós estamos aqui, meus irmãos, de um pedestal de pureza e santidade, olhando para o mundo, dizendo, esse mundo pecaminoso. Paulo está dizendo, por que você está andando como eles então? Você que já experimentou o andar no Espírito, tem andado como aquele que nunca experimentou e só vive na carne? Eu já lhes adverti, eles não herdarão o reino de Deus, porque você está copiando aquela cultura, quando você tem a nova cultura do reino. Então o texto, meus irmãos, não é um texto de nariz empinado, que olha para o mundo
com dedo acusador. Não, é um texto que olha para mim. E pergunta como eu posso me comportar como aquele que não conhece a Cristo, como eu posso me comportar como quando eu não conhecia a Cristo. Escrevendo aos Tessalonicenses, irmãos, Paulo fala da impureza do mundo, e o que ele diz? Tais fostes muitos de vocês. Vocês eram desse jeito. E aí Paulo completa, mas vocês foram lavados pelo sangue de Cristo. Esta realidade, meus irmãos, que deve nos levar à seguinte aplicação final. Pare um minuto. Olhe para si, meu irmão, depois olhe para a cruz. Você tem vivido como aquele que já foi alcançado pela graça de Deus? Você tem sentido de nojo, descaso para com o pecado? E descaso para tudo aquilo que lhe afasta da semelhança que você precisa ter com Cristo? Ou você tem vivido de aparência? Domingo está na igreja, um grupo de vida, está uma maravilha, mas na vida de verdade, as obras da carne estão lá. Saiba, meu irmão, que se nós realmente não quisermos nos igualar àqueles que estão na condenação, precisamos vigiar sobre as obras da carne na nossa vida. Precisamos prezar e primar pela diferença daqueles que têm andado sem Deus e sem salvação. Não por orgulho ou por soberba diante do comportamento daqueles comportamentos que nós um dia já tivemos, mas por temor. Temor ao Deus a quem nós servimos. Porque o Deus que Isaías viu sendo declarado como santo, 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 é o Deus que o apóstolo Pedro nos lembra. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em toda a sua maneira de viver. Deus querido, protege-nos, guarda-nos, ajuda-nos, porque precisamos, ó Deus, carecemos, Senhor, da obra do Teu Espírito cada dia da nossa vida, do agir do Teu Espírito nos fortalecendo e nos dando, Deus, clareza para enxergar o nosso pecado. Dá-nos, ó Deus, um coração em arrependimento. Um coração em arrependimento contínuo, gerúndio, que deseja, ó Deus, estar limpo diante de Ti a cada momento. Pai, nós sabemos que iremos falhar, porque nós sabemos o que a Tua palavra fala sobre a nossa natureza. E se não fosse, ó Deus, óbvio e esperado a nossa falha, mesmo que não seja desejada, o Senhor não teria dito que aquele que confessa o pecado é purificado e recebe a justiça de Cristo. Mas nós possamos, ó Deus, estar sempre de guarda, sempre de prontidão, para não nos igualarmos à vida que nós mesmos um dia já tivemos. Mas Te louvamos, porque não é isso que é a realidade da nossa vida, mas o Espírito no qual nós andamos e no qual nós vivemos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.